Certo. Quem vai começar falando? Ah, Camila. Cid agora tá gravando. Olá, boa tarde. Vamos iniciar o nosso Pododonto, desvendando a pesquisa observacional. Futuros pesquisadores, hoje estamos aqui, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com a doutora Nayane, doutora Elciane, doutora Isabela, doutora Hortência. Eu sou péssima com o nome, gente, me desculpem. Doutora Gabi. E vamos lá. Vocês que vão iniciar na pesquisa, nós viemos aqui para ajudar vocês. Nós vamos falar sobre séries de casos. E aqui, a nossa equipe do mestrado, da 7ª turma. E vamos iniciar. Então, vamos lá. Doutora Nayane. Para começar, vamos direto ao ponto. O que é uma série de casos? E por que o aluno de graduação deveria começar por ela? Legal. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Nayane e passando aqui um pouquinho para vocês, gente, o que é uma série de casos. Série de casos vai ser um tipo de estudo observacional descritivo, né, que a gente vai ali observar e descrever, né, ali pegando, né, geralmente 2 a 10 pacientes. Quando a gente trabalha ali com um paciente só, é um relato de caso, né? Não vai ser uma série de casos. Então, uma série de casos vai ser geralmente 2 a 10 pacientes que vão passar ali, que tem a mesma característica, né? E passar, ou, né, pelo mesmo tratamento, certo? E aí, como você me perguntou, um jeito prático e acessível, né, assim, de começar, principalmente para quem é da graduação, pegando realmente já os seus casos que você está atendendo ali na graduação, né, no seu dia clínico, então na sua prática clínica, e aí você vai já fundamentando, né, fazendo fotos e tudo mais desse paciente. Sou a doutora Gabriela, exatamente, como por exemplo, se eu estiver na minha clínica odontológica, se eu atender vários pacientes de endo, se tiver reabsorção radicular, eu vou tratar da mesma forma e eu já vou relatando os resultados também, como por exemplo, se eu atender pacientes de prótese, tiver casos de faceta ou casos de PT, eu já vou relatando a satisfação do paciente, eu vou relatando a cor, isso aí já são alguns casos, algumas séries de casos. Legal. Perfeito. Agora que entendemos a importância, vamos para o nosso passo a passo detalhado. Elciane, pode nos guiar e nos mostrar qual é esse passo crucial? Posso sim, Camila. Oi, gente, eu sou a Elciane e eu vim falar assim, desse passo a passo, né? O primeiro passo mais importante é a pergunta da pesquisa, certo? Ela é a bússola do projeto, então ela precisa ser clara, específica e focada. E a gente pode usar uma técnica, né? Que é daquela do PICOS, que é o P de paciente, problema, intervenção, comparação e resultado, né? O desfecho. Exemplo, vamos lá falar uns exemplos, né? Um paciente que tem a lesão de cárie em dentes anteriores, a gente usa como se fosse o paciente em si, né? O P do problema. Qual o resultado clínico que a gente vai obter nisso aí? É o desfecho após o uso de um ionômero de vidro modificado por resina. Então, a gente pega os pacientes com dentes anteriores e a gente vai saber qual vai ser o resultado após o uso desse cimento de ionômero, por exemplo. Então, a gente percebe que tem uma comparação, né, que pode existir nas séries de casos, mas a pergunta continua focada, certo? Então, a gente tem que evitar, por exemplo, perguntas amplas. A odontologia digital é boa, né? Então, assim, prefiram algo bem mais específico, como a precisão do escaneamento intraoral para as pessoas ou para preparos protéticos de coroas. Tem uma pergunta de partida bem estabelecida, bem focada, para não ter uma abrangência muito grande, né? Exato. Então, se a gente vai falar em odontologia digital, né, é uma coisa bem ampla. Muito mas a gente amplo, né? Muito alcançar a resposta que a gente espera, né? Bem assertiva. Exatamente. Ótimo. Doutora Isabela, e depois de ter a pergunta, e aí, próximo passo? Próximo passo, a gente vai então para o levantamento bibliográfico, né? Que é a nossa famosa revisão bibliográfica, que é uma parte muito importante da pesquisa, onde a gente vai definir aí a nossa justificativa, né? Então a gente vai ter que mergulhar aí
nesses estudos, para saber a fundo o que a gente está pesquisando, para a gente conseguir ter uma visão mais ampla e, claro, mais focada e aprofundada no assunto que a gente precisa abordar, né? Então, a gente precisa aí duas coisas essenciais que a gente consegue, que primeiro a justificativa e depois ter uma boa base teórica. E para isso a gente tem que ter base de dados com um respaldo, né? Revistas com respaldo científico, por exemplo, o PubMed, Cielo, o Lilacs, o Google Acadêmico. Então tudo isso vai fazer parte e são elementos necessários para a gente ter um bom embasamento de revisão bibliográfica, certo? E aí, outras coisas importantes é a gente ter palavras-chave, como a gente estava falando, assertivas. Né? A gente fechar aquilo ali e ser assertivo no nosso tema. Essas palavras-chave vão vir em inglês e português. As pesquisas internacionais, elas têm uma atualização superior, né, do que as nacionais. Então, geralmente, a gente vai pesquisar aí as palavras-chave em inglês. E, além disso, a gente tem que organizar o que encontrar. Então, a gente tem também, é importante, né, essa dica, que são alguns softwares de apoio, que pode ser o Ryan ou o EndNote. Então, eles vão ajudar aí a organizar essa nossa base de dados. Ajuda bastante. E a gente saber também, montando isso, né, nesse pressuposto, que não é só juntar um monte de artigo. A gente tem que saber seguir alguns requisitos para a gente ser assertiva e ter bons artigos. Porque mais importante do que ter números é ter a qualidade dos artigos que a gente vai trabalhar naquela pesquisa. Então, a gente tem aí alguns requisitos. O ano de publicação recente, porque... como exemplo da nossa área, né, da harmonização facial, é uma área que cresce a todo momento, que está sempre inovando, então muita novidade, então a gente precisa aí seguir com o ano de publicação. Então vamos atrás dos artigos buscando mais recentes. Né? Isso. Então, além de tudo, a gente tem que selecionar bem também os tipos de estudo, né? Alguns tipos são mais relevantes do que outros, que são os ensaios clínicos randomizados, a revisão sistemática, então eles têm um maior respaldo, são artigos mais críticos, né, digamos assim, um estudo mais bem desenhado. E além de tudo, cuidado com os riscos de viés, né? Então, se for uma pesquisa aí publicada, sendo patrocinada por marca, etc. Isso é então, bastante importante. É muito importante a gente ter cuidado aí com os requisitos e não só encher de referências bibliográficas, né? Ter certeza do que está pesquisando e ter qualidade do estudo. Às vezes acaba sendo mais confuso do que ajudar quando tem muita base de dados, né? E aí acaba interferindo, vai para muitos viés. Isso. Né? Procurar preencher aí também lacunas da literatura, né? Legal. Doutora Hortência, já temos a pergunta, já temos a base teórica. Próximo passo. O próximo passo é planejar a metodologia, né? Vamos lá, vamos planejar, vamos fazer a espinha dorsal do projeto. E o primeiro passo aqui é definir os critérios de inclusão e exclusão, que eles estão extremamente essenciais, como a Isabela vinha dizendo. Basicamente, quando a gente vai fazer um projeto, a gente vai pensar primeiro em que tipo de paciente eu quero estudar naquele projeto, né? Que eu quero avaliar naquele projeto, que isso é extremamente crucial. Então, nós vamos fazer uma base de inclusão e exclusão para saber qual é o paciente mais adequado para que eu consiga fazer aquele meu projeto. Um exemplo aqui bem básico para vocês é caso se eu fosse fazer o implante em diabéticos e a pergunta fosse, se a sua pergunta é sobre implantes em diabéticos, o que seria um critério de inclusão, né? Um critério de inclusão poderia ser um paciente diabético tipo 2 com hemoglobina glicada controlada, que no caso seria abaixo de 7%. Já um critério de exclusão seria pacientes fumantes ou paciente com histórico de bruxismo, porque esses sim poderiam trazer um resultado não ideal para o tipo da pesquisa. E essas condições de critério de inclusão e exclusão, elas são cruciais para garantir o resultado do trabalho e que sejam resultados de confiança. Bastante importante. É verdade. Eu acho que outro ponto que não pode deixar de esquecer é realmente
Não esquecer da coleta de dados, né? Isso. Então, todo mundo precisa ter ali, todos os pacientes, uma ficha completa ali da coleta de dados, né? Que vai ali incluir todas as informações de tudo daquele paciente. Tanto a na- idade. Tudo, a anamnese completa. Exatamente. Tudo pra a gente ter esse padrão, né? E saber, inclusive, né, além de idade, sexo, diagnóstico, tipo de tratamento que está sendo feito em cada paciente, o acompanhamento de cada avaliação ou cada sessão que estiver sendo feito, dependendo do tipo de tratamento, se teve sucesso, se não teve, se teve falha. E continuar Enfim. acompanhando o paciente por um longo período, né? Exatamente. E não só naquele momento. Exatamente. Aí o que vira mais importante ainda são as fotos, porque numa série de casos, inclusive num relato de casos e numa série de casos, sem foto e sem registros ali, não tem como ter. Acabou o trabalho, né? Não tem É o que? Garanto que ficou legal, né? Ficou legal, certo, deu ou então certo, não deu deu nada certo. certo e tá aí. Então precisa ter essa ficha bem organizada, né? E facilitar realmente ali depois uma análise futura de como foi esse trabalho, como foi que, né, terminou ali, foi aquele desfecho daqueles tratamentos, tá? E por fim, o mais importante é a ética da pesquisa, porque ele precisa passar, mesmo que a gente está fazendo um estudo observacional, ele precisa passar pelo comitê de ética. E a gente também precisa ter o termo de livre esclarecimento, que o paciente precisa assinar esse termo, autorizando a gente poder publicar, Autorizar, né, os seus dados. Publicar os dados dele, poder resguardar. E sem a autorização da CEP, do comitê, a gente não pode publicar a pesquisa. Então também Sem vai isso- por água abaixo, sem sem- termo de consentimento livre Sem esclarecido. esse termo de livre esclarecimento, a gente E não pode também, publicar. E sem o CEP também, sem o comitê de ética aprovar também, Aprovar, porque se eles não não aprovarem, acabou o publica nada. trabalho também. Acabou o trabalho. Não tem como fazer nada. E o risco, né, de você acabar publicando o trabalho e depois o trabalho ter que ser tirado. Exatamente. O paciente disser, não quero porque não quero não, mais. não fui informado, Não fui informado do e jeito não que era pra preenchi nada. ser. Porque uma coisa é o paciente autorizar boca a boca, outra coisa tá no papel. Então a gente sabe isso no consultório, como sabe Tem que estar na vida acadêmica. Tem que estar respaldado pra tudo, em todos os lados. Exatamente. Pessoal, a pesquisa não é só para o mestrado, para o doutorado, a gente também começa na graduação. E então vamos fazer um resumo bem rápido do que a gente conversou aqui e vamos começar com a doutora Ciane. Eu faço na hora. Um roteirozinho para o seu projeto de pesquisa, né? Em série de caso, primeiramente, como a gente conversou lá no começo, definir a pergunta da pesquisa, né? E a gente falou em Pergunta de utilizar pergunta de partida, e você pode usar aquela sigla, né? Do PICO. Do PICO, certo? Isso, para nortear direitinho. Depois fazer um levantamento bibliográfico para justificar e embasar, quase que não sabe o que. Tem embasamento científico. Isso, né? Então a gente faz a pergunta, o levantamento bibliográfico, planeja a metodologia, né? Com os critérios de inclusão e exclusão, como a Hortência falou, organiza toda essa coleta de dados, né? Para criar uma ficha detalhada. Sim. E submete, por fim, ao comitê de ética, que é uma coisa obrigatória, certo? O comitê de ética em pesquisa. Deu certo, assim, um resumozinho, assim, fácil? Sim, é engraçado que, vendo aqui todo o conteúdo que a gente trouxe aqui para o podcast, eu lembrei do meu trabalho do TCC da faculdade, né? Que basicamente era exatamente isso. Eu tinha minha pergunta, queria saber a idade, o tempo, e nisso eu fui fazendo exclusão em cima da minha pergunta. E que isso é extremamente importante para o resultado final, né? Concordo plenamente. Bem, pessoal, vamos encerrar hoje por aqui. Espero que a gente tenha acrescentado para vocês. Tenha aqui esclarecido, lançado uma chamazinha para vocês gostarem da pesquisa. Desenvolverem aí o trabalho de vocês. Isso. E vamos encerrar hoje o nosso Pod Odonto. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. 3 minutos.